Olá, estamos iniciando o plenário da cidade pela TV Fortaleza, a emissora da Câmara Municipal. Dia 27, sábado, é o dia da empregada doméstica. A lei de número 150 de 2005, lei que criou normatizou esse trabalho da empregada doméstica, tem 3 anos, e na época parecia assim que seria uma redenção dessas profissionais, mas ainda 70% das empregadas domésticas estão na informalidade, ou seja, não têm carteira assinada. E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui no estúdio da TV Fortaleza a doutora Adara Camilo, ela que é presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Ceará. Doutora Adara, obrigado pela sua presença. Então é o seguinte, essa lei, né, de 2015, o que é que ela estabeleceu e quem é o empregado doméstico, embora em princípio parece claro. Bom dia, Paulo. Bom dia aos telespectadores. Em 2015, houve uma regulamentação da questão da empregada doméstica. Muitas pessoas acham que ser empregada doméstica é apenas a secretária do lar. Empregado doméstico, como você perguntou, é todos aqueles que prestam serviço no âmbito familiar, com subordinação, onerosidade, pessoalidade, sem fins lucrativos, independente se é uma pessoa da família ou se é a família no geral. E que essa prestação de serviço seja dado a mais de 2 dias na semana, porque tinha sempre aquela questão, é diarista, é doméstica, então a lei veio para poder estabelecer isso. Então o empregado doméstico é esse que tem esses atributos de acordo com a lei complementar 150 de 2015, que estabeleceu e tirou essas dúvidas em questão ao empregado doméstico. Porque a diarista, ela só pode trabalhar até 2 dias na semana para ser considerada diarista. Isso. Antes tinha uma confusão de entendimentos entre os tribunais. O Tribunal Regional aqui, 7, tinha um entendimento de que poderia ser 2 dias na semana, por exemplo. O Tribunal da 2ª Região de São Paulo já achava que, para ser considerado, teria que ser 3 dias na semana. Então, a lei complementar 150, ela veio e parametrizou isso daí. 2 dias na semana é diarista. A partir de 2 dias, ou seja, 3 dias, 4, 5, vai ser considerado doméstico. Porque quando surgiu a lei, ela transpareceu assim para as pessoas que ia ser um negócio muito simples, não ia ter burocracia, qualquer um poderia assinar a carteira e tal, mas a gente sabe que não é, tem uma série de atributos aí para preencher os requisitos trabalhistas. É porque na nossa cultura, como não era acostumado com essa burocracia, como você fala, que eu prefiro dizer que na realidade é uma garantia para as partes que estão contratando, né, tanto para o empregado como o empregador. Nós temos hoje o E-Social, que lá tem todas as informações do empregado e a contribuição na qual tem que ser feito o recolhimento facilitou muito, mas as famílias brasileiras, elas não estavam acostumadas com esse tipo de burocracia, então elas encontram uma certa dificuldade. Mas eu acho que essa lei, ela veio realmente garantir essa contratação entre empregado e empregador. Porque antes da lei, praticamente era quase que um trabalho escravo, né? O empregador fazia o que ele bem entendia. Então, Paulo, o que é que acontece? Com a Lei 150, que veio regulamentar o que a Constituição já estabelecia, porque a gente teve uma emenda constitucional de 2013 que ela modificou o parágrafo único do artigo 7º da Constituição, que estabelecia alguns direitos para o empregado doméstico, mas muitos desses direitos precisavam de regulamentação. Então, veio a Lei 150 para poder regulamentar isso daí. Então, antes, o empregado doméstico, por exemplo, a jornada de trabalho dele não era parametrizado. Você não tinha uma jornada de trabalho como os empregados urbanos, que tem de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Hoje, o doméstico, ele tem esse direito. Ele tem 8 horas diárias, 44 horas semanais. Se ultrapassar isso daí, o doméstico vai ter direito à hora extra. E outros inúmeros benefícios, por exemplo, não tinha direito a seguro-desemprego. Não tinha, por exemplo, direito a adicional noturno. E nós sabemos que tem hoje muitos domésticos que fazem essa questão do trabalho noturno e não tinham um adicional. Hoje, eles têm um adicional de 20% sobre o horário da hora normal. Então, é um benefício, tem é uma 13º garantia. terceiro. Sim.
Tem o 13º, tem aviso prévio, o seguro-desemprego ele vai ter direito a 3 parcelas, independente do tempo de aquisição, de tempo de trabalho, ele vai ter essa questão das 3 parcelas no máximo. A respeito da informalidade, né, que segundo informações 70% aqui no Ceará, a senhora tem conhecimentos de algum outro estado em que essa informalidade é menor ou até maior? Não, eu não tenho conhecimento, mas veja só, Paulo, o que é que acontece para a família brasileira? Antes da família brasileira, antes dessa regulamentação, ela não tinha determinadas contribuições. Hoje, com essa regulamentação, o que é que o empregador doméstico tem que recolher? Ele tem 8% de FGTS, ele tem 8% de INSS, ele tem uma verba rescisória de 3,2%, que é uma garantia indenizatória no caso de dispensa sem justa causa desse empregado, que ele vai ter direito de levantar esses 3,2% se ele for dispensado sem justa causa. E eu tenho 0,8%, que é um auxílio de seguro acidente. Ou seja, você tem 20% a mais no orçamento da família brasileira. E aí eu mostro algo para vocês. Se hoje nós temos inúmeras reclamações trabalhistas de próprios empregados de empresa, aquele empregado de empresa, ele aufere lucro para aquele empregador. No caso do doméstico, o doméstico ele não aufere lucros, ele não pode auferir lucros para o empregador, senão ele sai da natureza de doméstico. Então, se a gente tem inúmeras reclamações trabalhistas para esse tipo de empregado que aufere lucro para a empresa, quem dirá um empregado doméstico que não aufere? Então, eu acho que aí está a grande problemática, porque teve realmente esse crescimento de despesa para a família brasileira. Mas claro que o doméstico, ele não pode arcar com essa conta, né? Como qualquer empregado, ele tem seus direitos, tem suas garantias, como qualquer pessoa, como qualquer empregado, tem que estar mesmo em evolução e cada vez mais angariando direitos para suas melhores condições de vida e de sua família. Agora, para controlar, digamos assim, a folha de pagamento desse uma única empregada doméstica, não é qualquer pessoa, né, que pode fazer isso. Normalmente tem que se recorrer de um contabilista, uma pessoa que faça isso. Não é tão simples, né? Como eu falei para você, tem essa questão do E-Social, que foi uma forma mais facilitada. O E-Social é uma parte. Sim, só que lá compila várias informações sobre esse empregado. Mas tem pessoas que realmente não conseguem, alguns empregadores que não conseguem, e se valem de contadores, por exemplo, para poder fazer essa questão da folha de pagamento dos seus empregados. Uhum. E também, evidentemente, que aquele empregador que não agir corretamente, ele está sujeito a multas. Está sujeito a multas e também está sujeito a parar na Justiça do Trabalho, no caso, se ele não cumprir os direitos e garantias desse empregado doméstico. O empregado doméstico é como qualquer outro empregado, ele tem acesso à Justiça e tem direito de pleitear os seus direitos. Uhum. E quais seriam, assim, as reivindicações, né, que mais ocorrem? Olha, assim, o que eu acredito que mais seja de número da Justiça, eu não tenho esse dado porque a Justiça é que seria a pessoa mais apropriada para dizer, mas eu acredito que hora extra, adicional noturno, porque a nossa cultura ainda está muito arraigada na questão do colonialismo, do coronelismo, onde eu tenho uma pessoa subordinada e ela não pode ter os mesmos direitos do que eu. Então, eu acredito que por conta dessa cultura, que é totalmente diferente da cultura da Europa, dos Estados Unidos, onde nem se tem esse papel doméstico, né? Tem o quê? Tem prestadoras de serviço, que é alguém para limpar a sua piscina, lá ele contrata uma empresa para aquele fim determinado. Então, eu acredito que essas peculiaridades aconteçam ainda por conta da mentalidade da nossa cultura como brasileiro, que ainda está muito arraigados em culturas como o colonialismo, como o coronelismo. Exatamente. E no caso dos países desenvolvidos, como a senhora mencionou, o trabalho de doméstica é um trabalho muito caro. Só uma pessoa de muito poder aquisitivo muito alto poderia ter uma empregada doméstica, Isso, né? exato. E aqui qualquer pessoa acha-se no direito de poder ter uma empregada doméstica. Né? Se acha no poder e por isso que restringe vários direitos, Exatamente. Né? Plenário da cidade, vamos fazer um breve intervalo e na volta a gente continua conversando com a doutora Adara Camilo, que é presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB, que está falando hoje sobre a lei das empregadas domésticas, que está completando 3 anos. Aguarde um instante só.
Casa do Povo tem uma nova mesa diretora para trabalhar ainda mais pela cidade. A nossa voz está sendo ouvida por todos os vereadores. Leis e projetos estão sendo criados, discutidos e aprovados para atender às demandas do seu bairro e melhorar ainda mais nossa fortaleza. Porque cuidar da nossa cidade também é cuidar da nossa gente. Câmara Municipal de Fortaleza. Nossa voz, nossa fortaleza. Estamos de volta com o plenário da cidade pela TV Fortaleza. Estou conversando com a doutora Adara Camilo, que é presidente da Comissão do Direito do Trabalho da OAB. Doutora Adara, a questão assim em parte a senhora já falou um pouco de quem é o empregado doméstico, né? A gente, por exemplo, assim, um motorista pode ser considerado um empregado doméstico? Pode. Independente da função que ele exerça, se ele estiver no âmbito familiar, na manutenção daquela vida residencial e sem fins lucrativos, porque tem que ter esse caráter de sem fins lucrativos, ele vai ser considerado doméstico. Então, por exemplo, se eu tenho um motorista e ele participa dessa manutenção da casa, levando os meus filhos para aula de inglês, para o colégio, para a natação, para essas coisas específicas da vida familiar, ele vai ser considerado doméstico. O enfermeiro, por exemplo, por mais que ele seja enfermeiro, se ele está lá cuidando de algum parente seu que está acometido de alguma doença ou um pós-cirúrgico, ou que seja um idoso que precisa de cuidados especiais, ele também vai ser regulamentado por essa lei complementar, que é a lei dos domésticos. Quer dizer que o essencial da lei dos domésticos é que ele não pode, o empregado, gerar lucro, é isso? Isso, não pode ter a finalidade lucrativa. A partir do momento que eu tenho um empregado, que ele participe, esteja inserido em algum fim lucrativo daquela família, ele não vai ser considerado. Por exemplo, eu trabalho com trufas de chocolate. Se eu faço o recheio, se eu faço o bombom, se eu faço tudo, se eu empacoto, e esse empregado, ele apenas cola aquele adesivozinho lá atrás dizendo de que recheio é aquele, de que trufa, se é de castanha, se é de leitinho e tudo, basta ele colocar essa embalagem, ele já está inserido na minha atividade de lucro, ele não pode ser considerado um empregado doméstico, vai ter que ser regido por um empregado normal. E a senhora me falou há pouco aí que, inclusive, até um piloto de avião poderia ser considerado doméstico. No caso em específico, quem pilota, se ele pilota especificamente para o âmbito familiar, por exemplo, eu tenho uma casa aqui em Fortaleza, tem uma casa lá em Juazeiro. Eu tenho um avião particular e quero passar o final de semana lá na minha casa em Juazeiro. Então, esse piloto ele vai poder ser considerado também um empregado doméstico, porque ele não tem fim lucrativo e ele está prestando um serviço para a família. Muito bem, muito esclarecido. Bom, a Comissão da Direito do Trabalho, né, da OAB, é uma das 69 comissões que a OAB tem, né? E a OAB também se dirige às pessoas, né? E eu tenho informação aqui que no dia 25 vão na Praça do Ferreira expor o quê? Isso. A Comissão de Direito do Trabalho, como você disse, é uma das inúmeras comissões temáticas da OAB. E essas comissões, nessa gestão do presidente Reinaldo Dantas, está fazendo realmente uma grande revolução. Porque essas comissões, elas prestam realmente uma assistência aos advogados, aos nossos colegas advogados, mas também à sociedade, né? Nós também somos garantidores do Estado Democrático de Direito. Então, nós fazemos também esse trabalho para a sociedade. A Comissão de Direito do Trabalho, em alusão ao Dia do Trabalho, vai participar de inúmeros serviços de atendimento ao público. Dia 25, por exemplo, nós vamos estar de 8 às 13 horas na Praça do Ferreira, junto com outras entidades, prestando atendimento ao público, falando sobre seus direitos trabalhistas, porque muitos dos populares acham que com a reforma trabalhista, os direitos trabalhistas acabaram, que não tem mais acesso à justiça, e não. Os direitos trabalhistas eles continuam existindo e a justiça do trabalho também. Então, a gente
quer, como uma forma de desmistificar a população sobre isso, e também levar atendimento ao público dizendo, então a comissão vai estar dia 25 na Praça do Ferreira e no dia 1º nós vamos estar no Shopping Rio Mar Kennedy, também prestando esse atendimento ao público. E aí as pessoas vão se recorrer assim a respeito de qualquer assunto ligado à área trabalhista? Qualquer assunto ligado à área trabalhista, como é que faz, para saber se tem algum direito dele que está sendo lesado, com quem é que ele procura, a quem ele procura, se é advogado, se é auditor fiscal do trabalho, se é o Ministério Público do Trabalho, a gente vai prestar essas informações para saber se os seus direitos estão sendo cumpridos, se já tem processo na Justiça, muitos deles não sabem aonde se dirigir, porque acha que a Justiça do Trabalho acabou, né, com a extinção do Ministério do Trabalho, né? Na realidade, essa pasta foi redistribuída. Então, os assuntos do Ministério do Trabalho ainda existem. O que foi extinto foi o Ministério, a parte física do Ministério do Trabalho, mas a pasta ela foi redistribuída. Então, nós estamos ainda com garantias, então é importante que a população saiba que continua tendo os direitos, as garantias, e nós, como os advogados e a Ordem dos Advogados do Ceará em todo, está aqui para a gente ficar vigilante nos direitos sociais e trabalhistas de toda a população. Muito bem. Agora, como advogada, a extinção do Ministério do Trabalho, que passou essas atribuições a outros ministérios e até outras pastas, né? Isso aí foi benéfico? Assim, não tem como a gente precisar se foi ainda benéfico ou não. Eu acho que qualquer tentativa de retrocesso aos direitos sociais não tem como ser benéfico. Mas o que eles garantiram até o momento é que as pastas elas foram redistribuídas, né? Mas, de certa forma, eu acho que acaba tendo uma dificuldade da população de acessar, porque já tem pouco conhecimento do que é que se pode, do que é que se tem. Então, quando você extingue fisicamente um ministério desse, fica complicado realmente para a população. Mas é uma coisa das cenas dos próximos capítulos que a gente ainda vai ter que esperar, viu, Paulo? A gente saber como é que vai se dar isso daí. Exatamente. Mas estamos vigilantes. Tem que ficar vigilante, porque antes, quando existia o Ministério do Trabalho, todo e qualquer assunto relacionado ao trabalho era lá. Agora está dividido em outros ministérios. Isso. E acaba também assim, que tem uma parte que está com os auditores fiscais, outros você recorre ao Ministério Público do Trabalho. Então, é uma coisa que realmente, para quem não tem conhecimento, dificulta mesmo isso daí. E com relação, assim, às reivindicações trabalhistas, quando um empregado entra na justiça, ele hoje tem uma certa temeridade, porque se ele perder a causa, ele vai ter que pagar o advogado do empregador. Hoje a questão tanto da litigância de má-fé, hoje, independente se você é empregado ou se você é um empregador, você pode ser condenado nas custas daquele processo. Mas, de certa forma, Paulo, trouxe um lado positivo porque a gente via muitas aventuras jurídicas. E hoje, eu estive conversando outro dia com uma magistrada que disse que até as peças dos advogados estão mais bem elaboradas, né? Então, assim, realmente a população fica um pouco temerosa. Mas eu acredito que quando você trabalha e que você pede só o seu direito tal qual como ele é, não tenham que temer. Não tenham que temer porque você vai estar pleiteando apenas o seu direito, não vai ter porquê de você ser condenado em custa se você está pedindo tão somente o seu direito. Muito bem. Agora, sempre existe aquela clássica pergunta, né? Se vale a pena comemorar, no caso das empregadas domésticas, né? O Dia da Empregada Doméstica. Por tudo que a senhora falou aqui, dá para ver que realmente houve avanço e o dia 27, que é o Dia da Empregada Doméstica, é um dia importante para essas trabalhadoras que trabalham dentro dos lares. Eu acho que qualquer evolução, seja na vida pessoal ou profissional, é digna de comemoração. Então, realmente, houve um avanço, eu acredito que ainda dá para irmos além, né? Os domésticos, que são pessoas que a gente acaba tendo como pessoas da família, porque acaba vivendo na nossa rotina. Estão ali na intimidade, né? Então, eu, pelo menos, eu tenho um verdadeiro afeto de pessoas que passaram, que conviveram durante a minha vida e até hoje. Então, eu acho que tem que se comemorar, sim, né? Mas eu acho que as empregadas domésticas, nos casos que estão na informalidade, delas procurarem uma forma de empreender. Hoje nós, por exemplo, Paulo, nós temos o microempresário individual. Então, se aquele seu empregador não está podendo lhe manter na formalidade,
Procure se reinventar. Fique como diarista e faça a questão de uma microempresa, porque você vai ser empresário, você vai poder ter o seu auxílio doença, se você for acometido com alguma coisa, auxílio maternidade, você vai se aposentar por tempo de serviço. Então, enfim, tem umas outras particularidades, porque infelizmente, com a crise que assola o Brasil desde 2015 e com esses tantos de tributos, de taxas que hoje a população tem que pagar, realmente o empregador da família brasileira tem dificuldade de manter essas contribuições do empregado doméstico. Então, é se reinventar de lado a lado. Muito bem. Doutora Adara Camilo, presidente da Comissão de Direito do Trabalho do AB Ceará, muito obrigado pela entrevista e por esses esclarecimentos ligados à legislação trabalhista das empregadas domésticas. Eu que agradeço, Paulo. Plenário da Cidade termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até amanhã. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.